Olá! Nesta quinta aula, nós vamos falar do quinto capítulo do livro Sociedade do Cansaço, que tem o nome de A Pedagogia do Ver. Pois bem, o Han começa falando para a gente que aquela vida contemplativa de que ele está falando nos capítulos 3, no capítulo 4, que a gente viu bastante coisa dela, ela necessita de uma educação específica, que ele chama de uma pedagogia do ver específica. E ele vai relacionar isso com Nietzsche. Tá? De que modo? Bom, no livro Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche vai dizer que uma educação verdadeira, né, ela parte ali de três pontos, três tarefas, por assim dizer, dos educadores. Nós devemos aprender a ler, nós temos que aprender a pensar, devemos aprender também a falar e a escrever, ou seja, a nos expressar, certo? Todas essas três coisas pressupõem ali uma atenção profunda, por assim dizer. Quando você está lendo, por exemplo, se você pega ali um livro de literatura, o que é o ideal que você faça? Que você tente imaginar os cenários que são descritos, os personagens, as ações que ocorrem, certo? Então você tem que ter aquela atenção profunda de que o Han falava. Também quando estamos pensando sobre uma coisa, refletindo, né? A gente pega ali um livro de filosofia para ler, a gente tem que ler ele de pouquinho em pouquinho, um parágrafo ali por vez, e você vai, né, tentar meditar, tentar encontrar ali exemplos do que o autor está falando, tentar vincular a ideia que ele te disse com outras que ele falou anteriormente e outras coisas que você sabe, tentar refletir se aquilo está certo ou se está errado, certo? Então você precisa dessa atenção profunda ali. E também quando a gente vai se expressar, né? Quando a gente vai falar, quando a gente vai escrever, a gente precisa se demorar um pouquinho. Né? Só pensar quando vocês estão escrevendo uma redação, por exemplo, vocês não vão ali, né, escrevendo ela automaticamente, não, vocês vão pensando ali, seja em questões de vocabulário, né, você quer expressar uma determinada ideia, mas de um modo mais formal, por exemplo, então você pensa ali nas palavras que você deve usar, seja, né, a própria ideia que você está desenvolvendo, você pensa ali, né, nela, tenta refletir se aquilo está certo, se está errado, se precisa corrigir alguma coisa, né, quando você vai fazendo o rascunho, enfim. Tudo isso leva ao quê? Leva ao que o Nietzsche coloca como sendo a meta de uma cultura distinta. A cultura distinta é ali o resultado de todo esse verdadeiro aprendizado que nós ganhamos dos educadores. É uma formação do nosso espírito que vai se diferenciar ali de uma formação da massa, por assim dizer. Porque, por exemplo, a massa ela é acrítica, ela absorve as informações igual uma esponja, por assim dizer. Mas você apertou, já saiu tudo, certo? Então, assim como uma esponja, né, ela vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo, mas ela não para refletir em absolutamente nada, certo? E assim que ela para de absorver, né, digamos que todo o aprendizado ele se esvai, por assim dizer. Se ele não evapora, né, sempre que a esponja é amassada, a água sai inteira. Não, não é assim que a gente tem que ser. Né? Então, falta para a massa uma capacidade crítica, né, uma capacidade de pensar, de raciocinar ali sobre o que está sendo ensinado, sobre as músicas que escuta e assim por diante, certo? Falta então também essa clareza de expressão, muitas vezes as pessoas são ambíguas quando estão se expressando, a pessoa fala uma coisa, você entende outra, justamente porque ela não foi específica o suficiente. E também falta uma outra coisa muito importante da cultura distinta, que é a autonomia intelectual. Né? É como se a massa estivesse presa naquilo que o Kant chama de menoridade, certo? As pessoas dependem de outras para pensar por ela, certo? Então,
hoje em dia a gente vê isso como? Com o uso da inteligência artificial, né? Muitas vezes o professor manda vocês lerem alguma coisa e ao invés de vocês lerem, vocês pedem um resuminho para o chat GPT. Então, vocês estão botando ali uma máquina para pensar por vocês, para substituir vocês. Então, vocês estariam presos ali naquela menoridade intelectual que o Kant fala, né? Só que dessa vez não subordinados ali a uma outra pessoa, mas sim subordinados a uma máquina. Pois bem, após isso, o Han vai nos definir o que é precisamente, na visão dele, o tal do aprender a ver. Ele vai dizer que significa ali habituar o nosso olhar a um descanso. Ou seja, você olhar uma coisa e descansar o seu olhar nela. É habituar o nosso olhar à paciência, a você conseguir ali, né, prestar atenção em alguma coisa, ao deixar a coisa se aproximar de si. Ou seja, deixar ela te envolver, que é o que a maior parte das pessoas não fazem. A maior parte das pessoas, elas estão presas em um automatismo, desculpem. Automatismo. Falhou o vocabulário. Enfim, elas estão presas ali no modo automático, né? Pensem vocês vendo aula, por exemplo. Muitas vezes vocês estão ali só observando, né, o professor expressar ali alguma coisa e vocês não absorvem nada daquilo, né? É como se a atenção de vocês ela não conseguisse focar no que nós dizemos. E justamente por conta disso, vocês não entendem nada, certo? Então, vocês absorvem informações, absorvem, e logo em seguida, essas informações saem de você, aquilo que a gente chama de entrar por um ouvido e sair pelo outro, certo? Então, este aprender a ver, né, é um aprender ali a colocar o nosso olhar na coisa de um modo profundo e contemplativo, de demorar-se em alguma coisa, certo? Um olhar ali demorado e lento, como ele coloca. E ele acredita que essa seria ali a primeira pré-escolarização do caráter do espírito. Por quê? Porque se você não se aprofunda em absolutamente nada, qual vai ser o caráter do seu espírito? Ele vai ser podre, por assim dizer, certo? Se a gente pega ali aquela tese do intelectualismo socrático, por exemplo, a gente consegue perceber isso muito bem, né? Para Sócrates, bem como para Platão, o quão virtuoso o homem é, ou seja, quanto melhor o caráter dele é, mais conhecimento ele tem. Porque eles subordinam a nossa capacidade de fazer o bem justamente ao conhecimento que nós temos, certo? Como a gente já viu no exemplo anterior, em uma aula que eu dei, certo? Então, nós temos que aprender ali, no final das contas, a não reagir diretamente a um estímulo, mas a nos demorar. O que é essa reação automática? É quando, por exemplo, um professor explica uma ideia e você automaticamente discorda dela. Você já quer refutar, você já quer debater, certo? Então, imagina, por exemplo, que você é um aluno conservador e o professor está explicando Marx. Aí o professor vai lá e fala da mais-valia em Marx, por exemplo. E você discorda absolutamente daquilo de imediato. Você não quer nem parar para entender. Não, é Marx que disse, então está errado. Então, é esse imediatismo, né, uma reação imediata ali a esse estímulo, a essa informação que te chega, né, e que o Han está criticando aqui. A gente precisa poder se demorar. Não estou dizendo que você tem que aceitar que o Marx está certo. Não, não é isso. Mas é um demorar-se, é um meditar, é um entender por que é que Marx coloca isto, refletir se de fato nós podemos encontrar exemplos do que ele está dizendo na realidade ou não, se é algo absolutamente falso, né? Se exige alguma correção essa ideia ou não, e assim por diante. É a questão do meditar, do refletir, certo? Pois bem, e essa reação imediata é, como colocaria Nietzsche, né, o Han usa o vocabulário nietzschiano aqui, uma decadência, né, é uma doença. Uma doença que te leva ao esgotamento. Por que te leva ao esgotamento?
Porque nunca se demorando em absolutamente nada o que você faz, você continua sempre recebendo informações. E isso te esgota, né? É como você ver ali as suas 6 aulas do dia, não prestar atenção em nenhuma, né? Receber ali um monte de informações diferentes, no final do dia você está exausto, você está esgotado, você não conseguiu refletir sobre absolutamente nada, certo? E você sai daqui cansado, sem ter aprendido absolutamente nada, sentindo que a escola é uma perda de tempo, por assim dizer, ok? Então, justamente quando a gente é incapaz de ter essa atenção profunda, nós acabamos nos tornando cada vez mais decadentes, como diria Nietzsche, ok? E o Nietzsche, ele vai propor em tudo isso, nas palavras do Han, nada mais do que uma revitalização ali da chamada vida contemplativa, essa vida do você conseguir contemplar alguma coisa, você conseguir demorar-se em alguma coisa, certo? E essa vida, ela não é ali, né, como o Han coloca, um abrir-se passivamente a tudo que nos advém. Né? Não é você estar ali parado, literalmente recebendo um monte de informações diferentes. Não. É uma ação propriamente dita que, digamos que repele, por assim dizer, ela oferece resistência a estímulos excessivos. Ou seja, vamos supor que você está vendo ali uma palestra muito interessante. Essa palestra tem 2 horas, certo? E nesta palestra, o palestrante está a todo momento, né, te metralhando, por assim dizer, de ideias, ok? E você está vendo isso no YouTube. O que seria esse resistir a esses estímulos excessivos? Seria você ouvir um pouquinho, parar, meditar, tentar, né, refletir sobre isso de modo crítico, tentar encontrar exemplos do que ele está falando, tentar ver se de fato o que ele está falando corresponde à realidade ou não, tentar encontrar situações de onde ele poderia ter tirado esta ideia, né? Buscar ali a origem da ideia, de onde é que vem isso, e assim por diante. Então, né, também pensar ali quais as consequências da ideia, enfim. Você ir ali de pouquinho em pouquinho, ao invés de assistir 2 horas seguidas e não aprender absolutamente nada, certo? Então, é justamente essa resistência contra os estímulos que as pessoas não têm hoje. Né? Muitas vezes vocês, por exemplo, vocês estão vendo essa aula aqui no YouTube, com o celularzinho de lado, e estão ali olhando, né? Tudo quanto é notificação que chega. Então, a atenção de vocês ela não está concentrada na aula, ela está dispersa. Ela está ali no celular, nas notificações que chegam, ela está parcialmente na aula, ela está no seu cachorro que está brincando ali com o brinquedinho dele, ela está na sua mãe que você está vendo ali fazendo alguma outra coisa, e você não foca em nada, certo? Tem gente que até coloca ali uma música, né? Aquelas não que te ajudam a meditar sobre alguma coisa, mas que agitam você, por assim dizer, enquanto estudam. Então a atenção também vai para a música, certo? E você vai dispersando essa atenção de um modo que você não consegue olhar profundamente para nada. Então é essa resistência a esses estímulos excessivos que a sociedade nos oferece, né? Que o mundo nos oferece, melhor dizendo, que caracteriza ali esta vida contemplativa. Né? Então é você desligar ali ou botar o seu celular no silencioso enquanto você está estudando, é você ir para um cômodo onde o seu cachorro não está brincando, onde não tem ali a sua mãe fazendo alguma coisa, né? Onde você não tem uma distração, onde você possa focar única e exclusivamente, né, no que você está fazendo. Ah, mas eu não tenho cômodo assim. Tudo bem, aprende a focar em uma coisa, mesmo o mundo estando um caos. Tem muita gente que aprende a estudar dentro de um ônibus, por exemplo. Né? Eu mesmo, quando eu estava na universidade, eu lia muitos livros no ônibus. Que o ônibus é um absoluto caos, certo?
mas eu conseguia, né, abstrair todo o barulho, toda a gente que estava ali e focar ali na minha leitura. Com o tempo você consegue se acostumar a isso, certo? Mas é claro que esta resistência ela é uma ação contínua, ou seja, não é uma coisa que você faz uma única vez. Não. Por quê? Porque quando você está no ônibus, por exemplo, as pessoas estão ali constantemente fazendo alguma coisa, conversando e assim por diante. Então você tem que, a cada segundo, por assim dizer, escolher continuar prestando atenção naquilo que você está lendo, naquilo que você está vendo, e não distrair-se, olhar ali para o redor, para ver ali o que está acontecendo, certo? Então, é um saber dizer não, por assim dizer, aquilo que está ocorrendo, que é alheio àquilo que você está focando, ok? É o que o Han vai chamar de potência negativa, como a gente vai ver mais para frente nesse capítulo, certo? E o que acontece? Toda essa hiperatividade na qual nós estamos imersos muitas vezes hoje em dia, ela faz com que a gente se torne cada vez mais escravo, por assim dizer. É o que o Han vai chamar de dialética do ser ativo, certo? E que ele diz que escapa ali naquela análise toda da Hannah Arendt. O que acontece? Quanto mais ativo você se encontra, fazendo ali multitarefas, né? Você está estudando, ao mesmo tempo em que está fazendo carinho no seu gato que está no colo, ao mesmo tempo que está conversando com o seu pai, ao mesmo tempo que está prestando atenção nas notificações do celular, e assim por diante. Quanto mais ativo você se torna, mais escravo também você se torna, porque você se condena ali a uma hiperpassividade mortal. Né? A hiperatividade ela é mortal, como a gente já viu com Nietzsche. E ela te leva a essa hiperpassividade, ao receber esses estímulos constantemente, de modo excessivo, e não conseguir focar em absolutamente nada, certo? Então, justamente essa dialética do ser ativo, ou seja, quanto mais você está fazendo coisas, mais escravo ali dessas situações você se torna, mais escravo, né, das circunstâncias você se torna e assim por diante, ela falta ali na visão da Hannah Arendt para a crítica ali do Animal Laborance e também falta ali para a visão do homem moderno, né? Porque ele não percebe, o homem pós-moderno, desculpem, porque ele não percebe a escravidão que ele está, certo? É uma ilusão nós pensarmos que quanto mais coisas nós conseguimos fazer, né, maior liberdade a gente tem na visão do Han, ok? E, portanto, nós precisamos ali, né, por assim dizer, de uma postura imunológica. Né? Nós precisamos de uma coisa que o Han vai chamar de negatividade da interrupção, certo? Por quê? Sempre que você está fazendo uma multitarefa, por exemplo, toda a sua ação é uma mera reação e abreação que o Han vai chamar de inquieta hiperativa. Ou seja, você não está, de fato, agindo. Você está só reagindo. Né? O que é reagir? É você ouvir ali a ideia do Karl Marx durante a aula e ter imediatamente, né, uma reação. Isso está errado. Por quê? Porque é Marx que disse eu sou conservador. Acabou. Não. O agir é justamente o ouvir uma ideia, independentemente de qual seja o pensador, e meditar. Parar. Isso está certo? Onde é que esse cara tirou isso? Que exemplos que eu posso encontrar disso? Quais são as consequências disso? E assim por diante. Então, essa virada, né, como o Han coloca, essa virada real da nossa atenção para alguma coisa, ela precisa dessa coisa que ele está chamando da negatividade da interrupção, do interromper, do ver aquela palestra ou até mesmo essa aula e ir pausando, e meditando, ir ali tentando, né, cada vez mais meditar, refletir sobre o que é que está sendo dito, ok? E agora eu vou ler um trecho do livro para vocês, que é bem interessante, onde o Han vai
colocar ali uma citação do Nietzsche sobre a principal carência ali do homem ativo. Ele vai dizer o seguinte: é bem verdade que o hesitar hoje não representa uma ação positiva, mas é indispensável para que a ação, não decaia para o nível do trabalho. Hoje vivemos num mundo muito pobre de interrupções, pobre de entremeios e tempos intermédios. No aforismo A Principal Carência do Homem Ativo, escreve Nietzsche: aos ativos falta usualmente atividade superior, e nesse sentido eles são preguiçosos. Os ativos rolam como rola a pedra, segundo a estupidez da mecânica. Ou seja, é preguiça você olhar passivamente tudo o que te acontece. É preguiça de pensar. É a preguiça da reflexão crítica sobre o que está acontecendo. Imagina que você pega ali um livro para ler, por exemplo, né? Você pega um texto e você vai lendo, lendo, e você termina de ler e no final das contas, o que é que você vai lembrar? Você não vai lembrar de nada. Você leu de fato? Não. Você passou os olhos. Foi isso que você fez. Você só passou os olhos. Você não aprendeu absolutamente nada. Por quê? Porque você não ficou parando para refletir, certo? Então, quando as pessoas, né, elas usam, por exemplo, a leitura dinâmica, isso é uma coisa que acontece com frequência, né? A leitura dinâmica serve para você ler uma coisa que você já sabe. Ela serve, por exemplo, para um professor que tem ali 300 trabalhos de 300 alunos diferentes, para ler eles mais rapidamente, certo? E poder corrigir com uma velocidade maior. Agora, para o estudo, por exemplo, ela não serve. Por quê? Porque você vai ficar só passando os olhos nas palavras, sem meditar sobre absolutamente nada, e no final das contas, no máximo no dia seguinte, você não lembra de absolutamente nada que você leu. Ok? Então é preguiça, a preguiça de demorar-se em alguma coisa, certo? De passar ali meia hora, por exemplo, lendo ali uma página de um livro. Não, a pessoa quer ler ali o livro o mais rápido possível. Isso é preguiça, ok? É, como o Nietzsche coloca, uma ação que segue ali a estupidez da mecânica. O que é a estupidez da mecânica? É esta ação imediata, essa reação imediata. Pensa na máquina, por exemplo. Você tem uma máquina que quando ela recebe o material, ela imediatamente pega esse material e transforma em outra coisa. E vai, e vai, e vai. Certo? Você está ali numa fábrica que está produzindo, sei lá, lápis. Né? Entra ali o grafite na máquina, ele coloca o grafite na madeira e vai, e vai, e vai. E fica nesse automatismo, ok? Então isso é a estupidez da mecânica, porque a mecânica ela não para refletir sobre absolutamente nada, certo? E esse agir mecânico, ele é, por consequência, ali similar, desculpem, ali o desempenho computacional na visão do Ram. Né? Porque o computador ele também recebe informações e te dá, né, o mais rápido possível uma resposta sobre essas informações. Pensa ali no chat GPT, por exemplo. Você entrega para ele ali um monte de informações, né? Você pega uma questão de matemática, que te dá diversos dados e você tem que fazer alguma coisa com esses dados, você joga no GPT, ele não reflete sobre esses dados, ele só te dá logo a resposta, certo? Então, o computador é burro na medida em que falta para ele ali essa capacidade de hesitação. E as pessoas estão se tornando cada vez mais burras porque falta essa capacidade de hesitação, esse parar e pensar, espera um pouco, isso está certo? Espera um pouquinho. De onde veio isso? Qual é a consequência disso? E assim por diante. Ok? O Han também, nesse capítulo, ele não vai abordar somente essa pedagogia do ver, tá? E nos falar ali as consequências, né, dessa falta de um olhar atento. Ele também vai falar sobre outros assuntos que são bem interessantes. E um deles é a questão da falta da ira e a substituição da ira pela irritação. Eu vou ler esse trecho aqui para vocês. No empuxo da aceleração geral e da hiperatividade, desaprendemos também a ira. A ira
tem uma temporalidade bem específica, que não se coaduna com a aceleração geral e com a hiperatividade. Essa não admite nenhuma folga temporal. O futuro se encurta numa atualidade prolongada. Falta-lhe qualquer negatividade que permitiria olhar para o outro. A ira, ao contrário, coloca definitivamente em questão o presente. Ela pressupõe uma pausa interruptora no presente. É nisso que ela se distingue da irritação. A dispersão geral que marca a sociedade de hoje não permite que surja a ênfase e a energia da ira. A ira é uma capacidade que está em condições de interromper um estado e fazer com que se inicie um novo estado. Hoje, cada vez mais ela cede lugar à irritação ou ao enervar-se, que não pode produzir nenhuma mudança decisiva. Assim, irritamos-nos também por causa do inevitável. Então, isso significa o quê? O que ele está querendo nos dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: hoje em dia, a nossa capacidade de irar-se com alguma coisa, ela é praticamente inexistente. A gente só se irrita. Em que sentido? Por exemplo, vamos supor que você tem um conjunto de tarefas para fazer, certo? E você se pega ali procrastinando. Você se pega ali no seu celular, né, no TikTok, no Instagram, coisa do tipo. E o tempo vai passando e você não faz nada. O que a maior parte das pessoas faz? Ela se irrita, né? Ela fica, nossa, já perdi 1 hora. Ixi, pô, não tem jeito mesmo, né? Agora é ficar aqui já, não tem tempo para fazer nada mesmo, e vai lá e perde o resto do tempo que tinha, não fazendo absolutamente nada, né? A ira seria uma situação bem diferente. O irar-se seria, ao perceber-se procrastinando, nesse exemplo, você ficar tão revoltado com isso que você joga o celular para longe e começa a fazer as coisas. Ou seja, você muda, certo? Você tem uma ação ali drástica, né, que interrompe absolutamente o que estava acontecendo antes, né, interrompe esse estado anterior e inicia ali um novo estado. Hoje em dia, a gente não tem mais essa capacidade, né, justamente por essa dispersão que é fruto ali dessa hiperatividade, né, o multitasking e assim por diante, certo? E o Han também ele vai fazer uma relação muito interessante, né, falando aqui de ira e irritação, com o medo e a angústia, né? O medo, ele é o medo de uma coisa específica, certo? É o medo de uma aranha, o medo de uma cobra, o medo de uma pessoa e assim por diante. A angústia não. A angústia ela é com relação à totalidade da existência, ou seja, com absolutamente tudo, com a situação em que você se encontra. Exemplo disso, né, o Han vai até citar depois, né, o Heidegger e o Sartre, mas o Sartre é um exemplo bom e ele é simples. O Sartre tem um livro chamado A Náusea, onde ele vai, entre outras coisas, explicar ali o tal do sentimento da náusea. E o que é esse sentimento? É um mal-estar que nós sentimos, desculpem, com a existência quando percebemos a contingência do real. Como assim? Quando a gente percebe que todo o sofrimento pelo qual a gente passa ao longo da nossa vida é para nada, isso nos angustia, nos aflige de um modo muito grande. Como assim é para nada? É porque o Sartre ele tem uma perspectiva ateísta, né? Se Deus existe, então tudo tem um propósito, certo? Tudo foi ali, digamos que orquestrado por um ser superior, né, perfeito, que não falha e assim por diante. Não tendo Deus, todo o sofrimento nosso, ele não faz parte de um plano, por assim dizer. Não, ele é para nada.
Ele é uma coisa que aconteceu pelo acaso, assim como você nasceu pelo acaso. Então, você sofre por puro acaso. Não tem propósito no seu sofrimento. E como Nietzsche ensina, o homem aguenta praticamente tudo, menos a falta de sentido. Essa angústia perante o real, né, essa angústia com relação à falta de sentido, né, é ali algo central no existencialismo. E essa angústia, né, ela mostra ali uma negatividade na visão do Han, né, uma resistência com relação à circunstância na qual você se encontra, certo? E ele, inclusive, vai usar um termo do Agamben, que é estado de exceção, né, dizendo que essa angústia representa um estado de exceção. O que é o estado de exceção? É uma situação jurídica onde a lei é suspensa, mas ela continua em vigor, digamos assim, né, sendo ali uma espécie de zona cinzenta, né, não tem mais o preto e o branco, mas sim um estado de exceção. Por exemplo, o que deveria ser um estado de exceção? São, por exemplo, as medidas da Covid, né, com relação à pandemia da Covid-19, né, o chamado corona. Questão de usar máscaras, né, isolamento social, coisas assim. É um estado de exceção. A lei ela é suspensa, continuando em vigor, digamos assim, mas entra no seu lugar, né, uma nova lei, digamos assim, um novo conjunto de regras que nós devemos seguir naquele momento, certo? Então, a lei ainda existe, está suspensa, né, continuando em vigor, entre aspas, mas tem um novo conjunto de regras também que a gente tem que seguir, certo? Então, é uma situação atípica, digamos assim, e que nega ali o todo, assim como a angústia faz. Só que temos um problema. Assim como a gente não tem mais ira, a gente não tem mais angústia, a gente também não tem mais estado de exceção na visão do Han. A gente tem, na verdade, uma normalização do estado de exceção. Né? O Han vai dizer que essa positivação toda do mundo torna crescente ali os estados de exceção no sentido de torná-los normais. Né? Como assim normais? Nós não adotamos esse conjunto de regras da pandemia do Covid-19, por exemplo, como uma exceção, né? Mas sim como uma nova normalidade. Né? Uma nova normalidade é a modalidade do home office, por exemplo. Certo? Então, aquilo que deveria ser uma exceção para um determinado período de tempo se torna o nosso novo normal. Certo? E por que é que o Han também vai dizer que esse novo normal é uma espécie de totalitarismo? É porque ele não admite contrariedade, ele não admite negatividade. Você não pode agir de modo oposto. Assim como o Estado totalitário, onde o indivíduo é absolutamente coletivizado, né? A gente tem ali, por exemplo, a primeira teorização do Estado totalitário com Rousseau, na questão da vontade geral e da condenação das consciências privadas. Nós não podemos agir de outra forma. O novo normal se torna normalidade e agir contrário a ele se torna mal visto, certo? Então, o estado hoje de normalidade é um estado de totalitarismo e ele não admite ser visto ali como um estado de exceção mais. Por quê? Porque esses conceitos não nos servem mais para nada, por assim dizer. Né? O Han ele vai dizer que esses conceitos como estado de exceção, imunidade, entre outros, eles chamam a atenção da gente hoje, certo? Porque a gente quer explicar a realidade que nós vivemos hoje mediante eles, só que tem um problema. Assim como o conceito de imunidade serve para explicar o século XX e não o século XXI, como a gente viu no primeiro capítulo, o conceito de estado de exceção também não serve mais para explicar a realidade que a gente tem hoje, assim como o conceito de sociedade disciplinar não serve mais para explicar a sociedade de hoje, e assim por diante, certo? Então, todos esses conceitos eles nos chamam a atenção,
Mas isso acontece por quê? Porque a gente demora a tomar consciência do estado de coisas. E a gente sempre chega atrasado, por assim dizer, certo? Então, quando a gente dirige nossa atenção para uma explicação filosófica, né, de um filósofo ali, geralmente já não serve mais para explicar o período em que nós nos encontramos, certo? E é justamente essa positivação contínua do mundo que faz com que tudo isso aconteça na visão do Han, certo? Inclusive, os sentimentos como a angústia, eles vão sumir por conta dessa positivação também, né? O Han vai nos colocar aqui o seguinte: a crescente positivação da sociedade enfraquece também sentimentos como angústia e luto, que radicam numa negatividade, ou seja, são sentimentos negativos. Tanto a angústia de Heidegger quanto a náusea de Sartre são reações tipicamente imunológicas. O existencialismo é o discurso filosófico de cunho fortemente imunológico. A ênfase da filosofia da existência na liberdade deve sua força à alteridade ou estranheza. Justo essas duas obras principais do século XX indicam que este foi um século imunológico. Por que tudo isso? Se a gente pega ali a angústia do Heidegger, ela é uma angústia perante a morte, certo? Como vocês já viram comigo. Se a gente pega a náusea do Sartre, ela é uma sensação nauseante, como eu já falei agora há pouco, com relação à contingência do real. Por conta da positivação do mundo, a gente não sente mais essas coisas. A gente não consegue mais ter esses sentimentos, certo? Porque esses sentimentos pertencem a um conjunto imunológico, por assim dizer. Um conjunto sentimental imunológico, né? A gente não sente mais a náusea que o Sartre falava, justamente pela crescente positivação do mundo. Se eu tenho um excesso de crenças positivas, eu não tenho mais como pensar, o que eu estou sofrendo é para nada. Não, eu estou simplesmente ali pensando, não, todo esse sofrimento, ele tem sim um propósito. Todo esse sofrimento vai sim me levar a algum lugar. Eu estou aqui trabalhando, me matando de trabalhar, estou estudando, me matando de estudar, mas é para chegar lá. Então, eu não consigo mais sentir a náusea. A angústia seria a mesma coisa. Então, por conta disso, né, esse discurso filosófico anterior, que tanto chama a atenção hoje em dia, ele não serve mais para a gente. Né? Até porque, como o Han fala ali também, né, ele tem um cunho muito, ele tem um peso, desculpem, muito forte na questão da liberdade. Certo? O Sartre coloca ali que a gente está condenado a ser livre. Só que o que é liberdade? Liberdade é você poder escolher entre um conjunto de ações possíveis, certo? Ou seja, é você poder dizer sim e poder dizer não para determinadas ações que te são possíveis de realizar. Entretanto, como o Han fala mais para frente nesse capítulo, o que nós temos hoje? Nós temos apenas o que ele chama de potência positiva, né? Que é a potência de fazer alguma coisa. Agora, o que ele chama de potência negativa, que é a potência de dizer não, de não fazer alguma coisa, isso a gente não tem, certo? A gente não consegue mais dizer não. Não é que a gente é impotente, né? Inclusive ele chama atenção para essa distinção entre potência negativa e impotência. A impotência é a incapacidade de fazer uma coisa. A potência negativa é a capacidade de fazer e dizer não. Eu não vou fazer, de escolher não fazer. Por conta da positivação enorme que a gente tem hoje, a gente consegue dizer não para nossas crenças. A gente consegue dizer, não, eu vou parar um pouquinho meu trabalho e descansar para não ter burnout? Não. A gente está ali sempre naquela potência ativa, escravizado nela, certo? Sempre dizendo sim a todo e qualquer estímulo, dizendo sim para todo e qualquer tarefa que essas crenças positivas que nós temos fazem a gente acreditar ali
que vão nos levar para onde a gente quer chegar, seja a fama, seja a riqueza, seja a inteligência ou o que for, certo? Então, por conta disso, né, como a gente não tem mais a capacidade de dizer não, a gente adoece cada vez mais, ok? Tem mais algumas coisinhas que eu gostaria de chamar a atenção para esse capítulo, né? Uma delas é com relação a um termo muito curioso que o Han usa, que é o termo máquina de desempenho autista. Ele fala que a gente é isso hoje em dia. Vamos entender, né? O trecho que ele fala isso é o seguinte: se o pensamento mesmo fosse uma rede de anticorpos e de proteção imunológica natural, a ausência da negatividade transformaria o pensamento num cálculo. Possivelmente o computador conte de maneira mais rápida que o cérebro humano, e sem repulsa colhe uma imensidão de dados, porque está livre de toda e qualquer alteridade. É uma máquina positiva, justo por causa da sua autorrelação autista por causa da falta de natividade, o Idiot Savant gera aqueles desempenhos que só seria capaz de realizar uma máquina computacional. No empuxo daquela positivação geral do mundo, tanto o homem quanto a sociedade se transformam numa máquina de desempenho autista. Então, olha só. O homem hoje, né, que tem relação ali com esse idiot savant, ou seja, esse idiota, né, no sentido de burro, estúpido, mas que se destaca muito em uma coisinha, né, porque ele é sábio também, ele é savant, ele também é uma máquina no sentido de que a gente recebe um monte de informação, não reflete sobre elas, não tem crítica nenhuma, não tem nada, né? A gente só, assim como uma máquina recebe um monte de informações e executa um cálculo, né? Imagina, por exemplo, que você é um GPT, né? Você pega ali o seu dever de matemática, você joga no GPT, né? Você fala ali, olha, na questão 1, o professor quer que calcule tal coisa, ele vai lá e te entrega o cálculo. Pronto, acabou. Ele não vai oferecer uma reflexão, nem nada do tipo, certo? A maior parte das pessoas está operando exatamente assim. Olha, é para fazer tal coisa, tá bom. Pronto. É um automatismo, certo? Que culmina ali na questão do multitasking, da hiperatividade, que nós já vimos, certo? Mas por que ele usa, né, o termo também máquina de desempenho autista? Né? Não é só uma máquina, mas ela tem um desempenho autista. Como assim? É porque o autista, né, ele tende a ser ali, digamos que, fechado em si mesmo, certo? E ele perde com isso a capacidade de crítica, de se relacionar com os outros, a capacidade da negação, e ele funciona muito bem para executar, né, para produzir, certo? O autista ele tem essa característica. Então, quando ele fala que a gente é uma máquina de desempenho autista, ele quer dizer, a gente recebe todas essas informações exatamente como uma máquina faz, e a gente só serve para isso. A gente não serve mais para se relacionar uns com os outros, a gente não serve mais para refletir criticamente, a gente não serve mais para qualquer tipo de negatividade, justamente porque tudo que há é justamente esse excesso de positividade, certo? Bom, por hoje, né, como já faz um tempo considerável que eu comecei essa aula, eu vou acabar por aqui, certo? Tem algumas outras questões interessantes nesse capítulo, mas, de modo geral, né, a mensagem que ele quer passar é o que eu já expliquei, ok? Então, na próxima aula a gente continua com o capítulo 6, que é o caso Bartleby, onde eu vou primeiro falar para vocês um resumo do conto Bartleby, desculpa, do Melville, o mesmo autor lá do livro Moby Dick, certo? E depois a gente vai ver a análise que o Han vai fazer desse conto com, né, fazendo ali uma comparação com o homem de hoje, certo? Então, por hoje é só. Até mais.